caros colegas, primeiro eu quero invocar aqui um testemunho e invocando um testemunho, fazer uma homenagem. Citar 4 colegas senadores da República, 2 do PT, quero citar o senador Rogério Carvalho e o senador Humberto Costa, e 2 do PSDB, senhor presidente, o Anastasia e o Tasso Gereissati. Em nome desses 4 colegas, eu quero saudar o espírito republicano dessa casa. E por que eu estou lembrando dos 4? Porque esses 4 senadores fazem parte de partidos que historicamente disputaram entre si e que na última eleição disputaram contra o atual presidente da República e perderam para o atual presidente da República. Agendas claras e diferentes. E Jair Bolsonaro, colega que fomos na Câmara Federal, passou por cima de todas as possibilidades que todos diziam que não aconteceria. Sem dinheiro, sem fundo partidário, sem tempo de televisão, mas se conectou na mensagem ao povo brasileiro e ganhou a eleição. Aqueles que perderam, que a imprensa chama de derrotados, poderiam, meu querido Girão, à época daquela CPI contra o judiciário, poderiam se aproveitar daquele momento e tocar lenha na fogueira, porque, a meu juízo, é claro que a CPI contra o judiciário parava o país. Parava o país, primeiro, porque ia ter questionamentos do ponto de vista jurídico, da constitucionalidade. Quem que julga isso? O próprio Supremo Tribunal Federal. Fora isso, a ter a CPI instalada e convocar ministro do Supremo Tribunal Federal, e se um deles não viesse, qual é o instrumento que nós teríamos? Fazer a convocação. Quem julgaria isso? O Supremo Tribunal Federal. Então, sabidamente, senhor presidente, repito a meu juízo, a CPI contra o judiciário teria o condão de colocar fogo, de uma vez por todas, no parlamento e parava o país. E eu votei contra a CPI contra o judiciário, não por esses argumentos que eu acabei de dizer, mas porque entendia, como entendo, que ela parava a agenda que ganhou a eleição no Brasil há poucos meses atrás. E não me arrependo do que fiz. E ao citar esses 4 senadores, eu estou dizendo, em nome deles, pela grandeza que tiveram, inclusive publicamente, de externar a sua opinião naquele momento, e é porque, lembrando desse espírito, que eu quero chamar a atenção do Senado. Senhor presidente, que muito me orgulha, me honra, pagou um preço caro, quase só nesse episódio que eu acabei de narrar. Eu entendo que nada que esteja acontecendo no Brasil justifica nós pararmos a nossa agenda. E eu quero falar da agenda da segurança pública. Eu sei muito bem que nesse tema existem basicamente 2 grandes correntes de pensamento. Uma identificada mais com a esquerda, que entende que o criminoso é um excluído da sociedade. E que se você aplicar na economia, acabando com o desemprego, ou na educação, criando mais escola, seria a forma mais eficaz. Mas tem uma outra corrente de pensamento que entende, como eu, que principalmente o que combate o crime e o criminoso é punição. Mas de qualquer maneira, senhor presidente, Davi Alcolumbre, o apelo que faço é que já vamos para o 5º mês. Então que a casa comece a trazer as matérias da segurança pública, que foi um dos temas, se não o tema, mais debatido nos últimos anos no Brasil, que vive um caos total, para esse plenário. Eu quero dar aqui alguns exemplos, senhor presidente. Nós temos um projeto nessa casa, no Senado da República, propondo o fim das saidinhas, de minha autoria. Eu sei muito bem que tem colegas que são contra, mas vamos ao debate no plenário e votar. Eu, por exemplo, acho uma desmoralização você ter uma mulher que matou o pai e a mãe, que sai de novo no Dia das Mães. Ela não tem nem mãe mais para cumprimentar, porque ela própria matou. Então eu sou contra a saidinha, mas ok, vamos para o debate do plenário. Quem for a favor de que isso continue, defenda. Há uma outra proposta, senhor presidente, de acabar com a audiência de custódia.
Eu, pessoalmente, entendo que é outro fato que desmoraliza. Homens e mulheres da segurança pública arriscam sua própria vida, prendem um membro de facção criminosa numa sexta-feira e na segunda-feira está solto. Sei muito bem que tem outros colegas aqui que acham que a audiência de custódia tem que continuar. Não tem problema, Cajuru, meu querido colega. Vamos debater aqui, se vota, mas vamos avançar nessa pauta. Auxílio reclusão. Senhor presidente, eu sou radicalmente contra. Lá no meu estado, e aqui não é diferente, no Brasil inteiro, mas no meu estado do Acre, nós conhecemos vários casos. O sujeito está preso, o advogado diz a ele que ele já tem condições de pedir liberdade condicional, ele diz, não, eu não quero, porque eu estou comprando um carro e preciso de mais 3, 4 meses do auxílio reclusão para acabar de pagar as parcelas. Eu acho isso uma vergonha e principalmente uma falta de respeito às famílias da vítima, que muitas vezes perde o pai, perde a mãe e não tem assistência nenhuma. E aquele que matou vai receber 1.000 ou 1.000 e tantos reais. Mas ok, aqueles que acham que tem que continuar com auxílio reclusão vão defender e vão votar. A maioridade penal, outro projeto que tem nessa casa, senhor presidente, é para baixar a maioridade penal. E é de minha autoria. Eu entendo simplesmente que se a Constituição brasileira interpreta que alguém aos 16 anos já tem discernimento para eleger do vereador ao presidente da República, ele também tem que ter discernimento para saber que não pode matar, que não pode estuprar, e se fizer, terá que pagar. Mas aqueles que entendem que não é para baixar a maioridade penal, vão ter o direito a se posicionar, a levantar os seus argumentos e a votar. Os projetos que o ministro Sérgio Moro trouxe para cá, eu quero mencionar do encarceramento. O ministro Sérgio Moro não altera a pena máxima, mas aqui tem um projeto que também é de minha autoria, que passa o encarceramento de 30, tempo máximo, para 50 anos, com a prescrição que hoje é de 20 anos para 35 anos, e a progressão da pena para crime grave, contra a vida, crime sexual, como estupro, que hoje a pessoa pode começar a ir para a liberdade com 1/6 da pena, quer dizer, foi condenado a 6 anos, com 1 ano de prisão, ele já pode estar no meio da rua, que passa para 3/4, que seria 75%. Temos o projeto do Caixa 2, que o nosso querido senador Humberto, que eu homenageei agora há pouco, pediu uma audiência para discutirmos isso. Mas é uma coisa também clara, há o entendimento do ministro e meu também, que sou o relator desse projeto, que Caixa 2 é crime, e crime grave. Cajuru, você se elegeu senador da República, imagina alguém concorrendo contra você, usando dinheiro ilícito. Isso é quebra da regra do jogo mais importante do Brasil, que é o jogo de você constituir os poderes legislativo, executivo, que depois compõem o judiciário. Para mim é crime grave. E quando o recurso for de origem ilícita, é pena, é para ser um agravante. Mas quem não concorda, não tem problema. Se discute no plenário e vota-se. A questão da segunda instância, eu vi agora há pouco, querido Isalci, com quem fui deputado federal, hoje tenho o privilégio de ser senador com Vossa Excelência, que a OAB é contra. É lógico que eu sei que não são todos os advogados que ganham dinheiro. Quanto mais recurso tem. Mas, de qualquer forma, é a oposição da OAB. A minha não é essa. A minha é que depois da segunda instância, como é o entendimento atual do Supremo, a pessoa já pode cumprir em prisão, porque o mérito já foi julgado, mas que o plenário vote aqui. E a última coisa que eu quero citar sobre a OAB é que ela manifestou agora contra o fato do advogado com o seu cliente não poder ser documentado. Eu acho isso uma defesa de uma casta que não é possível. Eu que comecei a militar na política aos 16 anos de idade, ainda na época que se brigava para o Brasil restabelecer a democracia, eu me lembro o papel importante histórico que fez a OAB. Agora, meu Deus do céu, todos nós sabemos, toda a família no Brasil sabe que uma das maneiras
do crime organizado continuar comandando de dentro dos presídios o crime lá fora é através da visita do seu advogado. É óbvio isso. Nós vamos continuar. Ou será que alguém entende que porque é advogado, não tem advogado que se presta ao crime? Ora, tem advogado que se presta ao crime, tem senador, tem deputado federal, em todo lugar. Então, os advogados que se prestam ao crime acabam funcionando como transmissores da ordem de dentro do presídio. Todo mundo sabe disso. Mas tudo bem, vamos votar. Então, senhor presidente, eu queria terminar, vou terminar, fazendo um apelo a Vossa Excelência. Vossa Excelência que rompeu barreiras. Eu já fui deputado federal 2 vezes, não tive tantos mandatos quanto Vossa Excelência, mas já fui deputado federal 2 vezes, já fui membro da mesa da Câmara, como primeiro secretário. E eu sei que é difícil acontecer numa eleição o que aconteceu com a vossa eleição. Foi um rompimento. Para isso tem que ter coragem, tem que ter audácia. Eu quero lhe fazer um pedido, que essa coragem que ele fez, presidente, seja a mesma coragem de chamar os relatores, pedir aos relatores que a gente acelere essa agenda, porque, presidente, eu sei que nós temos poder, mas não vamos esquecer, se esse Congresso, se esse Senado não votar a pauta sobre segurança pública, de certa maneira, ele está cometendo um estelionato eleitoral. Porque esse tema foi amplamente discutido nas eleições passadas. Então não pode o parlamento se negar, pelo menos, a trazer as matérias para esse plenário. Então, presidente, o apelo que lhe faço a essa casa e a Vossa Excelência em especial é que procure conversar com os relatores. Está na hora, vamos relatar. Relata a favor ou contra e traga para o plenário. E aqui cada um de nós vai dizer qual é a sua corrente de pensamento e vamos votar essa pauta que o país inteiro quer vê-la sendo votada. Concedo com muita honra uma parte para o meu colega, que inclusive, posso anunciar? Que inclusive quero anunciar, senhor presidente. Senador Márcio, é porque